Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Para mim é uma imensa alegria e uma honra poder estar participando dessa 19ª Jornada Espírita e, sobretudo, nesta data especial em que se comemoram os 100 anos do Grupo Espírita Amantes da Fé. O nosso parabéns a todos os trabalhadores, tarefeiros da casa, nos dois planos da vida, e os nossos votos de muitos anos mais de trabalho, de serviço com Jesus e com Kardec, semeando luzes, bênçãos, esclarecimento, paz e consolo aos corações. Certamente têm sido muitos os corações até aqui beneficiados por esse trabalho e muitos outros haverão de chegar unindo-se a essa família espiritual que vai se consolidando com o passar dos anos. Então sinto-me honrado em poder participar dessa data comemorativa para juntos refletirmos, à luz da doutrina espírita, sobre a Boa Nova, buscando mais elementos para a construção espiritual que nos cabe, mais recursos de lucidez, de entendimento da vida, dos mecanismos da vida, para que juntos saibamos avançar pelos passos do Divino Mestre, o bom pastor, que nos vai conduzindo ao Pai. Dentro dessa temática geral, portanto, da jornada, o Mestre, a caminhar à nossa frente como modelo, como referência, como guia, coube-nos trazer uma reflexão sobre a estrada da vida, sobre o caminho, portanto, que temos a percorrer. E isso é deveras importante, refletirmos tanto sobre o guia, aquele que há de nos ensinar a percorrer o caminho, como também sobre o próprio caminho, o que é essa caminhada, o que é a estrada da vida. E veremos que o Espiritismo tem muito a nos ensinar nesse sentido, tanto sobre o Mestre, ao nos explicar o seu Evangelho, ao esclarecer para nós as suas lições de vida eterna. Jesus vai se tornando mais presente, Jesus vai se tornando mais acessível, vamos verdadeiramente conseguindo compreender o que nos trouxe ele em termos de norteamento para a nossa caminhada, a bússola e o mapa que nos deu por meio do Evangelho Redentor. Então o Espiritismo nos fala deste guia para a jornada, mas nos fala também sobre a própria caminhada, o que é essa estrada que todos nós temos a percorrer. E é isso, sobretudo, que buscaremos aqui destacar a partir do que o Espiritismo vai nos explicando, mostrando-nos que, em verdade, como sabemos, todos somos espíritos a partirmos de um mesmo ponto de partida, destinados ao mesmo ponto de chegada. Se é que há propriamente um ponto de chegada, uma vez que a evolução é infinita, uma vez que, sendo Deus o absoluto e nós relativos, por mais que venhamos a avançar, o que nos separará ainda do absoluto é o infinito. Mas o espírito haverá de caminhar sempre, chegando às culminâncias da evolução, naquela condição que poderíamos definir, que os espíritos nos apresentam como o espírito puro, ou espíritos puros, que todos estamos um dia destinados a ser. É preciso, então, que entendamos o que é essa caminhada até lá, e também o objetivo. Porque assim como nos fala do guia e da estrada, o Espiritismo nos explica o objetivo. Qual é essa culminância da estrada? Fala-nos das características dessas esferas celestes, desse reino dos céus que nos espera a todos, que não é propriamente um local físico, mas antes um estado de espírito, de perfeita integração com nosso Pai, de perfeita comunhão com o seu amor, com as suas leis sublimes, perfeitas, infinitamente justas e amorosas. Enfim, é este o caminho em que todos nós estamos inseridos e para o qual precisaremos estar atentos para melhor aproveitar a caminhada, para otimizar a nossa caminhada, porque nos chega o conhecimento superior com uma finalidade primordial: amparar-nos para que façamos da nossa caminhada uma caminhada mais consciente, para que evitemos as longas curvas do caminho que muitas vezes temos tomado ao longo dos séculos, ao preço de tantas lágrimas, de tantas dores, expiações.
Convida-nos o conhecimento superior, sobretudo do Evangelho, a endireitarmos as nossas veredas, os nossos caminhos, torná-los mais retos, para que assim progridamos mais rapidamente, alcançando a soma de felicidade que nos é possível no estágio em que nos encontramos e avançando para novos degraus, novas perspectivas, novas expressões da vida abundante a que todos nós estamos destinados. É isso, aliás, que João Batista há de apresentar logo no frontispício, na abertura do Evangelho. Quando, anunciando-lhe sua missão, diz ele: endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas ou as suas veredas. O que João Batista está a nos dizer, senão a repetir esse convite, ou mesmo a anteceder aquilo que depois o Evangelho faria também, esse convite de uma evolução mais consciente, de aprendermos com o Divino Mestre, o guia por excelência que nos foi dado, para que assim escolhamos os caminhos mais retos, a representarem aqueles de menos dor, de menos dispêndio desnecessário de energia, de menos tormentos voluntários, de menos expiações dolorosas, porque vamos deixando de caminhar apenas ao sabor das nossas paixões, sendo levados muitas vezes para cá e para lá, por essas forças antagônicas que ainda existem em nós, e vamos aos poucos caminhando com mais firmeza, com mais resolução, com mais clareza do que nos espera e de onde nós precisamos chegar. Porque esta é uma reflexão importante. Para que haja caminho, para que haja o caminhar, é preciso meditar com mais clareza para onde estamos indo, porque é o objetivo que define o caminho. Da mesma forma, o objetivo não será alcançado sem que venhamos a caminhar. Então, vamos refletindo aqui ao mesmo tempo, concomitantemente, sobre o objetivo e sobre a caminhada, sobre a estrada da vida e aonde ela há de nos levar. É essa a meta que nós nos propomos nesta noite, iniciando justamente com essa reflexão de João Batista, que também foi trazida de maneira muito similar pelo apóstolo Paulo, quando ele nos diz que é preciso endireitemos as veredas pelas quais temos caminhado, né? Endireitai as veredas, fazei veredas direitas para os vossos pés, ele dirá na carta aos Hebreus, convidando-nos também a essa caminhada de mais amadurecimento, no entendimento do que já temos recebido de luz, e não é pouca, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, temos recebido muitos e muitos recursos do mais alto, na forma de investimentos, de estímulos à nossa evolução, e é preciso saibamos utilizar isso adequadamente para a nossa caminhada, para que não venhamos a estagnar ou para que não venhamos a fazer dessa luz recebida simples registro inócuo, inutilizado em nosso mundo interior, muitas vezes a representar ali mais responsabilidade, mais culpa, justamente pela não aplicação da luz recebida. Então, uma caminhada mais madura, em que entendemos melhor a luz recebida e, naturalmente, buscamos mobilizá-la, dinamizá-la em nosso existir, por meio de uma nova maneira de nos conduzir, aproveitando esses recursos que temos recebido. Isso está muito bem trabalhado para nós, uma parte do Livro dos Espíritos, que particularmente acho muito interessante, das questões 114 em diante, até a questão 127, se não estou enganado, Kardec ele trata especificamente sobre a progressão dos espíritos. Em outras palavras, sobre essa jornada que todos temos a percorrer. Porque, já citamos aqui, alguns dos pilares fundamentais do Espiritismo, que o Espiritismo nos apresenta acerca da lei divina e da criação. Todos somos espíritos. Todos partimos do mesmo ponto de início. Espíritos simples e ignorantes. Todos estamos destinados, sejam quais forem os caminhos percorridos até lá, seja qual for o tempo gasto, a depender das escolhas do espírito, mas todos, invariavelmente, estamos destinados à mesma culminância, que é a condição de espíritos puros,
um dia seremos também como Jesus, Cristos, em perfeita comunhão com o amor de nosso Pai. Então, esses pilares fundamentais já nos apresentam a visão geral. E ali Kardec vai debater mais alguns aspectos nestas questões, 114 em diante, inclusive ele trata disso, se os espíritos já nascem bons ou maus, e eles dizem não, simples e ignorantes, ele é que vai se construindo com o tempo. Obviamente que trazemos já em nós o gene divino, somos de essência divina, e por isso o bem há de ser a nossa natureza a se expressar na eternidade. No entanto, muitas vezes, pelas escolhas equivocadas, ao longo da caminhada, o espírito vai se acompliciando com o mal, em dissonância, em afastamento da lei divina, mas isso, por mais demorado venha a ser, pode durar séculos, mesmo milênios, nada é diante da eternidade. É condição temporária, porque a lei de progresso é também um dos outros pilares que aprendemos com a doutrina espírita, e todo espírito há de chegar às mesmas finalidades sublimes da vida. Por mais que tenha passado tempo gigantesco, séculos inúmeros, a serviço das sombras, um dia estará a serviço da luz. Um dia será também expressão de pura luz, como já o é Jesus. Então essa é a visão panorâmica que nos é apresentada acerca da vida, da estrada da vida em que todos nós estamos inseridos. E mais, destacam os espíritos, bem como Kardec, nesse conjunto de questões, especificamente na questão de número 117, que a velocidade dessa nossa caminhada, em busca dos objetivos mais elevados da vida, há de depender de cada um de nós, naturalmente. Porque aqui entra mais um dos princípios fundamentais, o do livre-arbítrio. Cada espírito é definidor do seu destino, é criador do seu destino. Deus estabeleceu para todos nós um destino final, um destino último, que é a perfeição relativa que nos é dado alcançar. E, de fato, todos lá chegaremos. Mas os caminhos até lá, a estrada percorrida até lá, ela dependerá de cada um. Se cada um fez curvas mais longas em caminhos de desequilíbrios, de revolta perante a lei divina, serão escolhas suas. Outros farão caminhos mais rápidos, caminhos mais retos, naquela proposta de otimização que vimos lá em João Batista, tornar retas as nossas sendas. Existirão também estes que farão escolhas melhores e por isso demandarão menos tempo, chegarão mais rapidamente aos planos de felicidade mais sublime, de paz mais profunda, por conta da comunhão com o Criador. É o que definem os espíritos, então, nesta questão de número 117, quando Kardec lhes indagará se dependerá de nós, ou se dependerá dos espíritos, o progredirem mais ou menos rapidamente em busca da perfeição. E os espíritos dirão claramente que sim, dependerá da vontade, do desejo de cada espírito em alcançar essa meta, bem como da sua submissão à lei ou à vontade divina. Então, dois fatores a definirem para nós como será essa estrada. Se será uma estrada mais longa, uma estrada mais marcada de espinhos, de lágrimas e de dores, ou se será uma estrada mais curta, ainda com as suas asperezas, com seus espinhos, mas muito menos do que no caso daqueles que escolhem os atalhos ali tortuosos, as sendas mais ásperas, as florestas mais densas, por conta de escolhas suas. Então, os espíritos dizem que esses dois fatores haverão de definir essa trajetória. Tanto o querer do espírito, portanto, já fica claro para nós a importância de mobilizarmos nessa estrada da vida aquilo que é o nosso próprio elemento propulsor, o motor que há de definir a velocidade da nossa caminhada, que é o da vontade. Costumo sempre dizer que no plano do espírito, a vontade é a definidora da velocidade de avanço espiritual. Esse é o primeiro aspecto, mas também a submissão à lei divina, à vontade divina. Então não basta apenas querer. Para progredirmos de fato, é preciso alinhar o nosso querer
à vontade divina. Isso terá um nome para nós. Isso será a fé legitimamente compreendida. Mais do que a simples crença, mais do que o simples raciocínio, a fé, em sua essência mais pura, será a fidelidade. Será justamente o alinhamento do nosso querer à vontade divina. É isso que, inclusive, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá quando temos no capítulo 19 as reflexões dos Espíritos sobre a fé, eles vão definir essa fé justamente como essa vontade de querer, né? Como essa vontade bem alinhada com os propósitos sublimes da lei divina. E é isso que nós precisamos ter. Estabelecidas essas duas condições, ou esses dois requisitos, mais rapidamente o Espírito avançará para a meta que nos está a todos proposta. Então nós temos essa visão que o Espiritismo nos apresenta. Mas para refletirmos melhor como se dá o processo, para que saibamos também entender o ponto em que estamos desta caminhada, para que saibamos olhar com mais clareza para aquilo que está à nossa frente, com mais sabedoria para aquilo que ficou atrás, com mais atenção para aquilo que está agora ao nosso lado, ou bem onde estamos na estrada da vida, é preciso busquemos os recursos do Espiritismo para fazermos essa análise de maneira mais lúcida, de maneira mais clara. Isso me fez recordar, então, um texto que eu acho muito interessante de Kardec, que se encontra no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas é marcado ali por uma série de textos muito interessantes. Nós temos bastidores do processo de, digamos assim, conversão de Kardec, quando ele de fato passa a se interessar pelo Espiritismo, como se deu a sua iniciação no Espiritismo, os primeiros contatos com os espíritos, o processo de formação das obras básicas, de experimentação, enfim, nós temos muitos detalhes bastante interessantes ali na segunda parte, mas alguns outros textos também de Kardec que nos trazem muitas reflexões, e este é um deles, porque Kardec inicia este capítulo, O Caminho da Vida, a falar sobre a pluralidade das existências. Aqui trazemos à tona mais um dos princípios fundamentais sobre o qual o Espiritismo se repousará, ou estará colocado, que é o princípio justamente da reencarnação, sem o qual dificilmente haveríamos de compreender a estrada da vida. Porque olhando para a própria discrepância, para o próprio contraste tão significativo, tão impressionante entre as múltiplas estradas, a deste ou daquele indivíduo, nós ficaríamos assim sem entender os porquês, quando vemos alguns só conhecerem na vida estradas amargosas, estradas repletas de pedras, de espinhos, de lutas imensas, enquanto outros encontrarão estradas mais amenas, estradas mais suaves. Todas terão naturalmente as suas dificuldades, mas parecem estradas assim tão discrepantes que, se de fato tivéssemos uma vida apenas, seria difícil, para não dizer impossível, conciliar essa diversidade tão contrastante de estradas, de destinos, com a equanimidade, a justiça de Deus. Ora, se Ele dá a cada filho seu apenas uma oportunidade de viver aqui, por que alguns têm estradas tão curtas? Às vezes de alguns dias apenas, e outros terão estradas tão longas, porque alguns com estradas tão difíceis, a lidarem, por exemplo, desde a mais tenra idade com enfermidades congênitas ou dificuldades imensas relativamente ao corpo ou à vivência no mundo, enquanto outros terão aí a beleza do corpo, terão aí as facilidades materiais. Como explicar tamanha discrepância sem desabonar, sem diminuir a justiça divina? Aliás, esse é um ponto muito importante. Kardec se dedica a trabalhar isso no livro A Gênese. Lá no capítulo 2, quando trata dos atributos de Deus, da natureza de Deus como um todo, e numa parte mais específica sobre os seus atributos, lá no item 19, Kardec faz questão de frisar a importância dos atributos de Deus como crivo para a análise que fizermos da vida, das filosofias,
das doutrinas, dos pensamentos, das ideias, tomarmos sempre como referência esses atributos de Deus que são imutáveis, que não podem sequer ser diminuídos, uma vez que Deus, sendo Deus, os deve ter em infinitude, cada atributo seu, sem limites, perfeição absoluta. Então, qualquer ideia, qualquer proposta, teoria ou doutrina que diminua apenas um dos atributos de Deus não pode estar com a inteira verdade, porque eles são, dirá Kardec, o eixo universal. Tudo que os diminua ou os negue estará à distância da verdade, da lei divina. Aquilo que realmente encontra consonância com esses atributos, isso é então algo que passa pelo crivo e que se aproxima, ou pelo menos está próximo, ou de fato já é uma expressão aí da verdade da lei. Então, muito importante tomarmos esses atributos, obviamente não os conhecemos todos ainda, mas os que já sabemos que ele precisa ter, como diz Kardec, não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. E para que Deus seja Deus, a infinita e perfeita justiça deve ser um de seus atributos. Como, então, conciliar esse atributo com tamanha disparidade de destinos? É então que entra esse conceito-chave da reencarnação. Conceito este que o próprio Kardec, no primeiro momento, não considerava, duvidava, ou pelo menos relutava em aceitar. Ele mesmo admite isso em artigos na Revista Espírita, em outros momentos, e mostra também o porquê foi convencido. Não tanto pelo fato dos espíritos terem mencionado isso, também, pela generalidade, pela universalidade dos ensinamentos dos espíritos, mas sobretudo pelo papel lógico, pelo encadeamento lógico, racional de ideias que a reencarnação permite nos ter. Ela se encaixa como uma luva, se encaixa perfeitamente a responder a essas grandes questões que se encontravam sem resposta diante da ausência desse conceito. Quando se entende que a estrada da vida não se resume ao breve espaço de tempo entre berço e túmulo, mas que, na verdade, o período, ou o trecho entre o berço e o túmulo é simplesmente mais uma etapa de uma estrada muito maior, aí tudo começa a se explicar. A diversidade dos destinos se explica porque aquele espírito que agora vive ali já viveu antes, experiências diferentes, que culminaram naquela experiência que agora vive. Aquele espírito que está vivendo ali agora, um dia viverá outras experiências. Se nesta viveu pouco, ou teve uma existência marcada por determinado tipo de provas, nas futuras existências lidará com outras provas. Se agora viveu a pobreza, em outras viverá a riqueza, ou talvez já a viveu outrora. Se hoje lidou com o poder, em outras existências estará numa condição de subalternidade, de serviço, digamos assim, enquanto que em outras já pode ter sido também. Então, tudo isso vai se encaixando como uma luva quando esse conceito é inserido em nossa visão, em nosso horizonte de análise. Então, ele vem tratando dessa questão da reencarnação, da importância, das considerações sobre a pluralidade das existências. Ele traz ali respostas a algumas das principais objeções, como, por exemplo, o fato do esquecimento das existências anteriores, se isso não seria um argumento assim muito forte contra a realidade da reencarnação, e ele vai explicando o porquê do esquecimento. Na verdade, não é esquecimento absoluto, é simplesmente temporário, enfim, conceitos que muitos de nós já entendemos em torno da reencarnação. Mas aí ele chega então a um ponto em que ele propõe uma metáfora, uma figura, que é justamente a figura que dá nome ao capítulo, o caminho da vida. Kardec, em vários momentos, nos seus escritos, como era muito didático, muito pedagógico na sua tarefa de educador do espírito, Kardec ele recorre a esses elementos, uma figura, uma metáfora, uma alegoria, para nos ensinar e nos ajudar a fixar com mais clareza determinados conceitos ou determinadas ideias.
Então, no próprio capítulo que nós mencionamos, lá do livro A Gênesis, o capítulo 2, quando trata de Deus, que é um conceito muito abstrato, Deus para nós ainda é algo que foge muito às nossas possibilidades de análise, pelas nossas próprias limitações. Kardec ele vai trabalhando a ideia de Deus primeiro pelos seus atributos, que são como que já pequenas parcelas dele que conseguimos acessar, mas ele usa ali, por exemplo, ao final do capítulo, quando trata da visão de Deus, que é muito mais do que simplesmente visão física, da percepção de Deus, ele usa uma metáfora muito interessante de um indivíduo que está ali num vale. Este vale é nebuloso, então ele tem dificuldade de ver o sol para além da bruma, né, para além das nuvens, mas ele vai caminhando, subindo a montanha, deixando aquele vale, e quanto mais ele avança, menos densa se torna aquela névoa, e mais ele começa a divisar os raios de luz, da luz do sol para além daquela névoa. E assim vai se dando à medida que ele vai subindo, com esforço, com luta, até que ele vai chegando a patamares tais que aquela névoa já vai se dissipando ali realmente, quase que por completo, e ele já começa a divisar com bem mais clareza o sol, e assim vai, até que ele terá a visão perfeita do sol, ele terá deixado aquela zona de névoa que limitava a sua percepção. Ele usa essa metáfora, essa figura muito interessante para ilustrar o processo ascensional do espírito, deixando os vales da matéria, onde a sua visão, a sua percepção espiritual está muito limitada ainda pela própria densidade do seu perispírito, pela própria materialidade ainda do seu ser. Na medida que ele vai se depurando espiritualmente a representar essa ascensão, a névoa vai diminuindo. As escamas como que vão caindo naquele símbolo muito interessante da recuperação de vista, né, do apóstolo Paulo, e ele vai cada vez enxergando com mais clareza a luz. Até que um dia, chegando ao cume dessa montanha, na posição de espírito puro, seja considerado digno de estar frente a frente, digamos assim, com a luz do sol sem se cegar. Porque também o espírito no vale, se fosse levado de um salto à presença do sol em plena luz, ficaria cego. Aquela luz toda o ofuscaria. Então, um processo gradual em que a névoa vai se dissipando e também a percepção do indivíduo, do espírito, vai se acostumando com a luz, até o ponto em que ele pode encará-la sem qualquer névoa, pode encará-la já face a face. Assim é a jornada ascensional do espírito. Então, Kardec usa essa metáfora lá e também usará aqui uma metáfora, aliás, muito similar em alguns aspectos, para falar-nos dessa estrada da vida, o caminho que todos nós temos a percorrer. Caminho este agora que vai incorporar todos esses princípios fundamentais que aqui nós já trabalhamos de maneira rápida, né, de maneira introdutória, princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, a reencarnação, a pluralidade das existências, o conhecimento da nossa origem enquanto espíritos, simples, ignorantes, fomos criados, a nossa destinação enquanto espíritos, destinados à condição de espíritos puros, o livre-arbítrio que define o caminho ou a estrada percorrida entre esse ponto de partida e esse ponto de chegada. Então, esses princípios eles estarão incorporados na metáfora que Kardec vai trabalhar. E é importante que saibamos ter essa visão de conjunto, saber quais princípios norteiam todo esse processo, para que, voltando lá ao início, saibamos caminhar com lucidez, com sabedoria, a seguir pelos passos do Divino Mestre, do Bom Pastor, sabendo como melhor utilizar o nosso livre-arbítrio, sabendo extrair dessa destinação que nos está reservada esperança e estímulo para a caminhada, sabendo extrair da nossa origem a condição de espíritos simples e ignorantes em que fomos criados, extrair a humildade necessária para reconhecermos criaturas que tivemos em um princípio, mas que também fomos criados pelo muito amor de Deus por nós, por sua infinita misericórdia, que quis partilhar conosco o dom da vida. Isso nos traz consolo, isso nos traz humildade, tanto saber a nossa origem, como saber o nosso destino, o que é essencial, portanto, para a caminhada.
também o uso adequado do livre-arbítrio, também a ideia ou a compreensão da reencarnação como processo sine qua non para a evolução, porque então sabemos que não existem caminhos sem saída, não existem portas para sempre fechadas, ao espírito sempre é renovada a oportunidade, mas também não é uma visão da reencarnação que nos mantenha na acomodação e na ilusão, acreditando que por termos quantas vidas forem necessárias, ou encarnações, poderemos simplesmente postergar o progresso. Não é essa visão que o Espiritismo nos apresenta, porque traz também a ideia de responsabilidade, de consciência. Quanto mais informados estamos dessas realidades, mais seremos cobrados pela própria consciência de uma vivência, ou acerca de uma vivência coerente com o que temos aprendido. Por isso é uma visão lúcida da reencarnação. Nem a tomando como, digamos assim, uma carta branca para seguirmos errando indefinidamente, porque sempre teremos novas oportunidades, mas também não nos deixando tomar pelo desânimo ou pelo desespero, certos de que sempre novas oportunidades surgirão, por mais tarde que tenhamos despertado, ou por mais que tenhamos nos equivocado, as portas da misericórdia de Deus nunca estarão cerradas, para que todo filho, já convidado ao banquete do reino, um dia possa ali adentrar. Então, tudo isso a gente precisa entender para caminharmos com mais proveito, para fazermos as veredas direitas para os nossos pés, como diz o apóstolo Paulo. Então ele vai trabalhar, Kardec, este símbolo da estrada da vida. E ele começa dizendo assim: suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem de atravessar. E a entrada de cada uma, a estrada larga e bela, se interrompe para só continuar à saída. Então já vamos começando a identificar os elementos do exemplo, da metáfora que Kardec vai utilizar. A estrada, obviamente, é a estrada do espírito. Ela é larga e bela por quê? Porque ela está sempre marcada pela misericórdia divina, que nunca falta com a sua providência, com recursos imensos, inesgotáveis de apoio, de amparo a cada filho seu. Benfeitores que zelam por nós há séculos, há milênios, oportunidades, aprendizados, conhecimentos que vamos adquirindo, como sabemos, do mundo espiritual, porque nos preparamos antes de cada encarnação, depois de cada uma delas, revisitamos o que foi vivido para aprendermos com os erros, muitas vezes sofremos lá com o remorso, com a culpa, mas revisitamos ali para nos prepararmos melhor para uma nova experiência. Então, essa estrada larga e bela para aqueles que querem seguir na estrada principal, na estrada reta, a representar a lei divina, ela desemboca numa floresta. Existirão aqueles que buscarão estradas alternativas, mas estradas tortuosas, estradas ásperas, aparentes atalhos de facilidades que muitas vezes desembocam em tremendas dificuldades. Existe a estrada larga e bela, para aqueles que querem seguir a lei. Ela deságua, ou ela acaba por dar, em uma floresta. E aí ele diz, aí porém, não dá com o caminho aberto. Chega para a floresta fechada. Depara-se, ao contrário, com um labirinto inextricável em que ele se perde. A claridade do sol desapareceu sob a ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelas pedras. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada procurando curar-se das feridas. Olha que bonito símbolo Kardec nos traz para o que seja a experiência da encarnação. Compara-nos, ou compara ele para nós, a encarnação a o adentrar numa floresta. A priori, as primeiras florestas em que vamos adentrando
muito fechadas, muito cerradas. Com imensa dificuldade nós vamos passando por elas. Nós vamos ali tentando sobrepor, ultrapassar aqueles labirintos inextricáveis, o cipoal denso. Por quê? O princípio da caminhada do Espírito é marcado por mais dificuldades porque ele ainda é muito ignorante acerca da vida, acerca das circunstâncias. Então, as primeiras encarnações são marcadas por essa dificuldade, ele ainda não consegue acessar, tão imerso que está nessas florestas mais densas, né? Especialmente a expressarem a sua ignorância, ele não consegue acessar com muita clareza a luz do sol para se guiar. O sol poderia representar, por exemplo, a própria luz divina, né? O espírito, nas suas primeiras experiências, está ainda muito embotado, muito enceguecido pelas paixões e etc. Então, temos esse símbolo, a primeira floresta, a representar aí as primeiras, né, encarnações, os primeiros estágios da jornada do espírito, em que ele acaba muitas vezes por se ferir. Mas, mais cedo ou mais tarde, como sabemos, toda encarnação se finda, ele deixa aquela floresta e reencontra a estrada. Porque, como mencionamos, ao final de cada encarnação, nós nos colocamos de volta no mundo espiritual, ali em aprendizado, vemos com mais clareza, de um ponto de vista um pouco mais elevado, o caminho a percorrer, aprendemos com os nossos benfeitores, recebemos novos recursos, muitas vezes sofremos as consequências de atitudes infelizes tomadas durante a encarnação. Por isso ele diz aqui, né, vamos prosseguindo a jornada do lado de lá, em estado de convalescência, curando-nos das nossas feridas, nos reequilibrando, nos reajustando, preparando-nos novamente e de maneira mais ampla para futuras experiências. Porque ele disse, é uma estrada marcada por florestas em intervalos desiguais. Até esse detalhe ele insere aqui, intervalos desiguais, como a dizer que não existe um padrão, a cada 100 anos eu encarno. Não, assim como cada encarnação terá um período, o período entre encarnações pode variar, varia muito, a depender da condição do espírito, do que ele fez na última existência. Às vezes, aqueles que tiveram uma existência muito curta, desencarnaram muito brevemente, logo retornarão para dar continuidade. Por exemplo, espíritos que desencarnam ainda na fase infantil, muitos acabam por retornar em breve para darem prosseguimento. Outros espíritos que já atingiram patamares maiores de evolução, de desprendimento material, são espíritos que encarnam mais a título de missão. Já não tem mais expiações, tem ainda às vezes algumas provações, mas sobretudo encarnam a título de missão. E aí o período entre essas encarnações é muito mais espaçado. Porque também quando vêm e fazem muito, realizam, operam, deixam recursos, deixam um legado espiritual para muitos séculos. Citando um exemplo, o caso de Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, diz lá o benfeitor, que dialogava com André Luiz, que Asclépios era um espírito que estava já num tal patamar de evolução, que habitava esferas ainda vinculadas à Terra, mas em que a forma não existia mais como a concebíamos. Então, seu perispírito era tão desmaterializado que a forma já não existia mais como a concebíamos. Ele almejava, inclusive, ser um representante da Terra, uma espécie de embaixador junto a comunidades planetárias, né, de outros orbes do planeta mais elevados, por exemplo, Saturno ou Júpiter. E dada a sua condição espiritual de evolução, portanto, Asclépios era um espírito que encarnava em períodos de 700 a 800 anos. Para vermos que esse intervalo é mesmo espaçado, a depender do patamar a que já chegou o espírito na estrada da vida. Então esses detalhes todos vão compondo para nós um quadro muito rico, muito representativo do que seja a estrada em que estamos inseridos. Nós, cada um de nós, já varamos muitas dessas florestas, estamos momentaneamente em uma delas e ainda muitas outras teremos de facear. Agora, estamos mais informados, um pouco mais esclarecidos, um pouco mais experimentados, e a travessia da floresta já não é tão difícil mais como era nos períodos da ignorância, ainda da bruteza, né?
do obscurecimento da nossa consciência. Agora já temos um pouco mais de lucidez, o que não significa dizer que o caminho será fácil. Temos de lidar aí com esse cipoal muito denso, com dificuldades tremendas que a vida material nos impõe. Mas é também por meio delas que vem o progresso. Então vamos seguindo aqui para ver como ele vai trabalhando essa ideia. Mais adiante, depara-se com nova floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades. E assim sucessivamente. Porque qual é a grande finalidade da encarnação? Senão desafiar o espírito, senão trabalhá-lo por meio da luta que o engrandece, não a luta com os outros, nas expressões da violência, da imposição, do egoísmo, mas a luta sobretudo consigo e com as injunções desafiadoras do meio, exteriores, que o levam a desenvolver-se por dentro, de dentro para fora, transformando então o meio, não mais sendo por ele esmagado, tolhido, mas sendo agora aquele que modifica o meio para melhor pelo engrandecimento íntimo. Essa é a finalidade da encarnação, o processo depurador do espírito. Então, mais adiante depara-se com uma nova floresta, onde esperam as mesmas dificuldades, no sentido de que as dificuldades prosseguem, elas vão se adaptando ao patamar do espírito. Quanto mais avançado, mais essas dificuldades haverão de se harmonizar com as suas necessidades. Deus nunca, digamos assim, dá a um filho fardos mais pesados que ele possa carregar. Então, a um filho mais inexperiente, ele dará fardos, experiências adequadas às suas necessidades evolutivas. A um filho mais experiente, idem. Como, porém, já possui um pouco de experiência, dela sai menos contundido. Então, o espírito que está num processo lúcido de evolução, de aproveitamento do que tem aprendido em cada encarnação, nas próximas ele sempre vai melhorando a trajetória. Sempre vai saindo menos contundido, cada vez menos contundido, vai caminhando com cada vez mais destreza em cada uma dessas florestas. Outros, no entanto, acabam entrando como que em círculos viciosos em que vão recapitulando experiências porque insistem em tropeçar nos mesmos pontos. Desatentos, invigilantes, acabam se prendendo nos mesmos cipoais, acabam se complicando nas mesmas armadilhas, porque estão naquela condição que Emmanuel define como um círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Mas o que medita sobre a vida, o que extrai lições do passado, o que aproveita o presente visando o futuro, porque na medida em que ele vai cruzando as florestas também vai sabendo que a estrada há de seguir depois, este é o que vai tornando-se cada vez mais hábil nessa travessia. Em outra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para se não transviar. Então, olha, tanto o indivíduo, o espírito que está inserido nessa jornada, vai aprendendo por si, pelas suas próprias experiências, pelos erros, pelos acertos, como também vai aprendendo com a experiência de outros, que já conhecem melhor essa mata, essa floresta, que já percorreram mais essa estrada da vida, têm mais experiência, portanto, a compartilhar. É isso que nós buscamos quando estudamos. As obras que nos são trazidas pela espiritualidade superior, quando estudamos o Evangelho, no fundo, estamos buscando esses conselhos de quem já é mais experimentado na estrada da vida. Sabe as armadilhas, sabe os empeços, nos orienta para que façamos dessa travessia a menos dolorosa possível. Façamos dela a mais rica de aprendizados e transformação, dentro de nós, mas também do meio por onde passarmos. A cada nova travessia aumenta a sua habilidade, de sorte que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos, naturalmente. Certo de que a saída encontrará, de novo, a boa estrada, firma-se nessa certeza. Além disso, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. Aqui entra, meus amigos, uma das grandes finalidades do Espiritismo, que é justamente a de abrir para nós as cortinas da vida além túmulo,
mostrando-nos com clareza, quase que palpável, o que nos espera para além da floresta da encarnação em que agora estamos inseridos. Alimenta em nós essa certeza de uma fé raciocinada, de uma fé sólida, de uma convicção inabalável, o Espiritismo, acerca da vida futura. E tendo, portanto, essa certeza de que a estrada haveremos de encontrá-la novamente aberta, arejada para novos aprendizados, para uma nova recomposição, antes de adentrarmos uma nova floresta, esta certeza nos nutre de esperança, nos nutre de estímulo. Olha, mais um pouco, caminhemos, avancemos com resolução, porque daqui, não tarda muito, daqui a algum tempo, estaremos de volta na clareira, na abertura à luz do sol, na vida verdadeira, na presença de bons amigos, deixando ali o sufocamento que muitas vezes é estar na encarnação, na experiência material, como naquela floresta cerrada. Então essa certeza, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos estimula. A esperança é o combustível do Espírito, esperança que nasce, que é tanto maior quanto mais clara for para nós essa visão do futuro que o Espiritismo desvela com tanta clareza. E aí, naturalmente, o Espírito vai se tornando cada vez mais hábil para cruzar essa floresta. A estrada termina no cume de uma montanha. Olha novamente o símbolo que Kardec utilizou lá na explicação sobre a visão de Deus. Subir a montanha, ascensão, elevação espiritual. Então ela termina no cume de uma montanha altíssima, de onde ele descortina todo o caminho que percorreu. Aliás, ao final de cada jornada na floresta da encarnação, o espírito consegue ter um vislumbre mais claro do que já foi percorrido até aqui. É como se, ao mesmo tempo que esse caminho vai avançando, com momentos, né, de floresta e momentos de abertura, ele também vai subindo, de modo que ao olhar para trás o espírito vai conseguindo ter uma visão perspectiva do que já foi percorrido. Assim, o final dessa estrada será o cume de uma montanha, em que ele pode então analisar, vislumbrar todo o caminho percorrido até ali. Vê as diferentes florestas que atravessou, se lembra das vicissitudes, né, das lutas por que passou, mas essa lembrança nada lhe tem de penosa, porque chegou ao termo da caminhada. A sensação que sente o espírito quando lá chega é a sensação do triunfo, da vitória sobre si. O ar é mais leve, o horizonte é belíssimo. E aí, tudo aquilo que ele passou, as dificuldades imensas no seio de cada uma daquelas florestas, né? As sombras, os animais daninhos que ele teve de lidar ali, as dificuldades, a fome, a angústia, as incertezas, tudo se torna bem pequenino diante da visão que agora ele tem. Isso me faz lembrar um dos textos que mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, O Ponto de Vista, quando Kardec fala como mudam as perspectivas, como mudam os nossos sentimentos, a nossa maneira de encarar uma coisa, quando nós mudamos o ponto de vista e pelo pensamento subimos para os altiplanos do espírito. O que era tão grande, tão insuportável aqui na matéria, torna-se perfeitamente contornável. Muitos e muitos anos da matéria parecem agora nada diante do céu a nos falar da eternidade, da infinitude da vida. Então é isso, mudança de ponto de vista. Ele olha para tudo aquilo, para todas as vicissitudes, mas aquilo não lhe traz um sentimento de angústia, pelo contrário, até de gratidão, porque é aquilo que lhe permitiu triunfar e aquilo dá um sabor ainda mais especial ao triunfo, cada luta vivida. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas de que participou. E então ele se lembra do que pensava quando estava naquelas florestas. Quando eu estava lá, principalmente nas primeiras, como pareciam longas as travessias. Eu achava que nunca chegaria ao fim, tudo ao meu redor parecia gigantesco, intransponível.
quantos de nós, ao olharmos para trás, não sentiremos o mesmo na presente encarnação? Quando estávamos ali no momento de luta mais intensa, de dificuldade, que parecia intransponível, e agora aqui estamos, a divisar novamente o futuro, que nos infunde esperança, a estarmos mais certos ainda da misericórdia de Deus, que não nos amparou naquela luta e, por certo, não nos há de desamparar em nenhuma outra. Então, cada luta vencida como que fortalece ainda mais em nós esse senso, essa percepção da bondade, da providência divina. Como que faz consolidar-se ainda mais em nós a certeza de que não há males que durem para sempre, porque todos os já vividos até aqui, por exemplo, nesta presente encarnação, já foram superados. Os que estamos vivendo agora serão também, pela própria certeza que se depreende ou que nasce dos males que já foram superados. Não nos faltará também firmeza, confiança no que diz respeito aos males agora vividos, às dificuldades e aqueles ainda por viver. Então é preciso que façamos isso diante do horizonte sombrio que muitas vezes nos visite, das lutas mais intensas em determinado momento da estrada, lembremos do que já foi passado, porque isso nos traz renovação, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, é só uma, no capítulo 5, ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações, no versículo 3, porque as tribulações produzem fortaleza, nos tornam mais fortes, mais resilientes. E a fortaleza produz experiência. Quanto mais trabalhados na vida, quanto mais aprendemos com o que já foi vivido, mais fortes nos tornamos, mais experientes para o que haveremos de viver. E a experiência gera, por fim, a esperança. A esperança que brota, qual um manancial divino, a partir dessa certeza que em nós se firma. Tudo que eu já vivi até hoje, do mais difícil, superei, tenho superado, estou superando, haverei de superar. Isso nos traz uma esperança imensa, quando sabemos também que Deus não nos faltou outrora, não nos falta hoje, nunca haverá de nos faltar. Então esta é a caminhada, a estrada. As tribulações nos tornam mais fortes, a fortaleza com as experiências difíceis vão produzindo, gerando experiência, e a experiência desemboca num oceano de esperança. Olha que lindo, né? Então essa é a reflexão dele. E aí nesse cume ele encontra então um ancião, a ser aqui uma representação do próprio Criador, né? Não que Kardec busque, digamos assim, humanizar ou tornar o Criador um ser humano, né? Antropomorfizá-lo, mas aqui ele cumpre o papel de representar o Criador, como nas parábolas de Jesus, geralmente o Senhor ou o Rei ali representam Deus. E esse ancião diz que, chegado ali, se ele ali apenas permanecesse, logo o tédio haveria de consumi-lo, né? Porque a inação geraria um tédio mortal, um repouso indefinido. E ele então diz, este ancião, para o espírito que lá chegou nessas culminâncias: vês daqui grande número de viajantes, na estrada que percorreste, e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais deves temer. Vai ao encontro deles e procura guiá-los com os teus conselhos, a fim de que cheguem mais depressa. Então, percorrida essa estrada, alcançados os montes, volta um espírito em tarefa de misericórdia, em tarefa de amor, para amparar os irmãos seus ainda nas lutas mais intensas da estrada, nas florestas mais densas da caminhada, porque ele tem agora experiência, está mais do que nunca informado das culminâncias e finalidades da vida, sabe da presença divina que o sustenta e o inspira, então volta sobre os próprios passos para ensinar. Assim como fez Jesus conosco, assim como fizeram os grandes missionários de todos os tempos, assim como têm feito os nossos benfeitores espirituais, e especialmente nesses tempos de transição, assim como farão os espíritos que chegam de esferas mais adiantadas para nos auxiliar nesse processo de regeneração. E ele vai e responde, né, o espírito: irei com alegria, mas antes indaga: por que não fazer um caminho mais fácil, um caminho mais direto, sem as florestas, até ti ou até este monte? E é então que o Senhor lhe responde:
Presta atenção e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Então existem muitos que, por escolhas melhores, apressam a sua caminhada, evitam florestas desnecessárias, curvas muito longas. Outros, no entanto, escolhem caminhos mais ásperos, florestas mais cerradas, pelas escolhas menos felizes. É o que ele diz aqui, né? O que a gente depreende dessa fala. É o que nós vemos na questão 125 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se aqueles espíritos que escolheram mais os caminhos do mal haverão de chegar à mesma finalidade, à mesma condição, do que aqueles que escolheram desde mais cedo os caminhos do bem. E os espíritos dizem que sim, que eles chegarão ao mesmo ponto final. No entanto, para eles, as eternidades serão mais longas. É isto. As curvas mais longas, os caminhos mais dolorosos. Essa experiência, porém, prossegue o ancião, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles chegam aqui em virtude do próprio mérito. O que saberias tu mesmo se por lá não houvesses passado? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem isso, serias tão inexperiente quanto eras à partida. Então é graças aos desafios impostos nas travessias que ele foi desenvolvendo a inteligência para superá-los. Graças aos desafios morais, nas convivências em que vamos fazendo nessa caminhada, vamos desenvolvendo, aperfeiçoando também os sentimentos, progresso intelectual, progresso moral. É isso que vai compondo o ser, enriquecendo o espírito, porque a obra principal que cada um de nós temos a fazer somos nós mesmos, nesse enriquecimento espiritual ao longo da estrada da vida. Não fossem os desafios a chegarem como estímulos, teríamos quedado na condição de ignorância. Não fossem os desafios, jamais teríamos saído dessa condição, nos dirá Emmanuel em outro momento. Então eles chegam com esses convites. Além disso, não só o espírito se melhora a partir desses desafios, como também transforma o meio ao seu redor. Então, quanto mais caminha, mais experiente se torna, mais ele extrai de cada dificuldade, mais cresce com elas, mas também mais deixa de legado, de uma transformação positiva por onde ele passa, transformando também o meio, contribuindo, no nosso caso, para o progresso do mundo, das sociedades, das civilizações, das outras pessoas que conosco convivem. É o que o ancião segue dizendo para ele. E aí, em determinado momento, o espírito ainda dirá: em determinado ponto da caminhada, encontrei alguém que me disse existir um abismo em algum ponto que de 1000 apenas um consegue ultrapassá-lo. Esse abismo, no entanto, Senhor, eu não o encontrei. E então o ancião lhe responde: é porque ele não existe. Seria uma cilada abominável. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas também sei que cedo ou tarde as vencerão. Então existem os tropeços, existem as quedas, mas um abismo que nos tragaria para sempre, este não existe. Para todo buraco em que adentramos, há sempre uma corda que nos é estendida, uma mão que nos é estendida para que possamos dele sair e recomeçar nessa estrada da vida. Olha para a estrada, prossegue o ancião mais adiante, e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, vês que alguns caminham com passo lento e semblante jovial. Observa aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem felizes por se haverem de novo encontrado ou deixarem. Então é a certeza do reencontro que o Espiritismo nos traz, infundindo-nos tanto consolo. Mas a par deles, existem outros que se arrastam penosamente. Estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, visto que sofrem atrozmente das feridas de que, por culpa própria, se cobriram. Escolhas. Livre-arbítrio a definir evolução mais consciente, menos dolorosa, ou evolução mais dolorosa, mais demorada. Mas para todos,
à infinita misericórdia de Deus, e faz o seu sol se erguer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos, a nenhum de seus filhos desamparando. Entretanto, curar-se-ão, e isso lhes constituirá uma lição, da qual tirarão proveito na floresta seguinte, nas futuras encarnações, de onde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão porque o número dos imprudentes é enorme. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Então o homem lhe havia falado de um abismo que de 1000, um apenas ultrapassa e os outros são tragados ali, caem numa fornalha de que não mais sairão. Ele acertou no número, porque de fato muitos são ainda os imprudentes. Raros são aqueles que escolhem seguir com mais resolução o caminho do bem desde os primeiros passos da caminhada. Mas, mesmo os que caíram, ali não permanecerão para sempre. Um dia curar-se-ão, dali sairão, avançando para a jornada, para a meta que está proposta. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. E ele então concluindo essa imagem, essa metáfora: vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos da estrada e mostrar o caminho aos que se embrenham pelas florestas. Não é outra coisa, meus amigos, que o Cristo veio fazer conosco, senão mostrar-nos estes caminhos, falar-nos dessas florestas, mas também da montanha, do cume que nos espera mais além. Não é outro o trabalho dos benfeitores espirituais que nos amparam das esferas do mundo de além-túmulo, bem como aqueles que encarnam entre nós para amparar a humanidade no seu progredir. E deve ser também esse o chamado que cabe a cada um de nós atender na medida em que vamos progredindo, não nos esquecemos também de amparar aqueles que estão na estrada conosco, voltando inclusive por vezes em nossos passos para estender a mão àquele que caiu, certos de que esse olhar de misericórdia para trás, retribuindo a misericórdia que temos recebido imensa daqueles que vão à frente, será para nós estímulo ainda mais adicional para seguirmos avançando com mais firmeza rumo ao destino que nos está proposto. Quanta consolação, portanto! Que visão mais bela e esplendorosa nos abre o Espiritismo ao explicar-nos esse caminho da vida. Falando-nos, sim, das florestas desafiadoras ainda a cruzar, mas dessa estrada que segue sempre, vindo a culminar nesta montanha de onde, do alto, poderemos então divisar o caminho por nós construído, o destino por nós definido, que há um dia de nos levar a esse infinito amor de Deus, a essa perfeita integração com o Senhor da vida. Que saibamos fazer o máximo, conscientes que estamos de todos esses elementos e da estrada em que estamos inseridos, para que possamos cada vez com mais proveito, cada vez com mais propriedade, atender também a este convite do Senhor da vida que disse: vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo, vai amparar os feridos da estrada e mostrar o caminho aos que se embrenham pelas florestas. As vozes do céu vieram atender a esse convite do Pai. O Espiritismo Consolador chegou em nossas vidas com essa finalidade, para que estejamos também incorporados nós nesta grande caravana dos que divisam os cumes, a montanha mais adiante, os horizontes sublimes, sem deixar de ter a consciência e a clareza dos passos ainda a percorrer no chão do mundo, nos desafios da matéria, para chegarmos um dia até lá, amparando-nos uns aos outros, para que o nosso caminhar seja mais suave, para que não nos falte esperança e estímulo nunca, para avançarmos em direção à luz. Que Jesus nos abençoe a todos, que o tomemos por guia nesta caminhada e certamente, quais sejam as florestas, haveremos de avançar em direção à luz que nos espera a todos. Um grande abraço, meus amigos, que Deus os abençoe, muita luz e muita paz na caminhada, na estrada da vida.